E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Para Pra Pensar. Hoje eu queria refletir um pouco aqui sobre essas filosofias antigas, né? Filosofias que tratam da vida, filosofias e filósofos, né, também, que sempre tentaram justificar essa vida aqui por uma causalidade superior, né? Por uma fonte, né? Ou miraculosa, ou natural, não sei, né? Uma fonte que gera todo esse mundo, esse manancial de sofrimento. Todas as filosofias tratam disso, a ciência também busca sempre estar melhorando, tentando melhorar esse mundo aqui, né? E o efeito quase sempre é o contrário. As coisas só pioram, né? Mas, de qualquer forma, a ciência nos traz algum conforto físico. A religião, conforto psicológico, né? Para aqueles que precisam se enganar e se iludir. A filosofia, sob certo aspecto, também faz esse papel de conforto psicológico. Porque o que é a filosofia, se não tentar justificar a vida, né? A maioria das filosofias, pelo menos, tentam isso, né? Partem do ponto de vista ou de um princípio de moral, de que as relações entre as pessoas, os relacionamentos, todos somos um, todos temos que colaborar, porque todos fazemos parte de algo maior. Que piada, né? Me perguntaram nos comentários se eu já tinha lido o I Ching, né? Que é um tratado filosófico chinês. Parece que Confúcio, né, contemplava o I Ching. E aí, né, tem o confucionismo. Todas essas filosofias se baseiam na vida. De forma alguma são filosofias depressivas ou negativistas. Não. São filosofias, ou pessimistas, né? Quase todas as filosofias do mundo, quase todas as religiões do mundo, à exceção do niilismo, né, são filosofias positivas, positivistas, cujo objetivo é justificar o sofrimento, né? Todas as filosofias, ou quase todas, como eu falei, à exceção de algumas doutrinas mais existencialistas, como o niilismo, né, que consegue observar que vida é sofrimento, né? Algumas religiões também, como o budismo, né, que acabam contemplando essa questão de que vida é sofrimento, mas acaba justificando esse sofrimento por algo maior, né? O niilismo não faz isso, acho que é uma das poucas filosofias que não fazem isso, né? Eu acho que o niilismo não é nenhuma filosofia, é uma constatação intelectual, assim como o ateísmo, né? Ateísmo, niilismo, são constatações, né? Vida não tem sentido, vida é só cumprir uma função orgânica e morrer. O niilismo é isso, o ateísmo é isso, não existe Deus, não existe sentido, não existe nada maior, só vida e morte e acabou. E aí, né, como eu falei, perguntaram se eu já conheço o I Ching, já li alguma coisa de I Ching, né? O I Ching pode se aplicar a várias partes da vida. É sempre essa mesma merda, né? Ai, o I Ching se aplica na saúde, o I Ching se aplica na arquitetura, o I Ching se aplica nas relações sociais, o I Ching se aplica a tudo. O que é o I Ching, né? Tem lá o livro das mutações, né? O Ching, o livro das mutações. É um tratado sobre a mesma história de sempre, né? Todos somos um, todos fazemos parte de uma grande máquina, de uma grande unidade, e todos temos que colaborar para o bem comum. Só que não falam por quê, né? É sempre a mesma história. Vivemos para nada e por nada, trabalhamos igual burro de carga e morremos por nada e para nada. Todos os grandes filósofos já estão enterrados, hein? Todos os grandes mitos, né, religiosos estão enterrados. Todos os santos já estão enterrados. Todos os grandes cientistas que descobriram isso, Einstein, já estão enterrados.
Todos os grandes músicos, todos os grandes artistas, todos aqueles que descobriram algo, já estão enterrados. Perderam tempo. Aí, muitos vão dizer, mas eles colaboraram com a sociedade. E daí? Já estão mortos. Então, essas filosofias, né, quase sempre, né, todo grande cientista, você vai ver, não são ateus. Né? São homens que querem se sacrificar pela humanidade. Muitos são cristãos. Né? Isso dá um indivíduo, né? Todas essas filosofias, como eu falei, Xing, aí tem o Tao, né? Essa questão, né? Do vazio, Tao é o caminho, contempla o vazio existencial, mas sempre querendo que no vazio tenha algo. No vazio tem um mistério que vale a pena viver. Entende? É sempre essa mesma merda. Então o vídeo aqui hoje é para falar sobre isso, né? De que todas essas filosofias, à exceção do niilismo e das doutrinas pessimistas, próprio ateísmo, que no fundo não são filosofias nem doutrinas, talvez por isso seja uma exceção, né? Porque no fundo não são filosofias. Niilismo acho que não é uma filosofia. O niilismo, a misantropia, pode até ser uma filosofia de vida, né? Essa questão de separar da sociedade, viver sozinho, isolado, para não se contaminar com essa sociedade podre na qual a gente vive. Aí é um certo idealismo, é um comportamento, né? Niilismo não é comportamento. Niilismo é uma visão. Mesma coisa é o pessimismo, né? Pessimismo eu acho que é uma visão. É uma contemplação da realidade como ela é, né? Tudo é péssimo nessa vida. Tudo é cansativo, tudo é oneroso. Né? Vida é sofrimento. Né? Mas, diferente do budismo, né? Que é uma filosofia que tenta justificar o sofrimento da vida por uma outra vida, né? O niilismo não tem essa história e o ateísmo também não. Então acho que uma coisa digamos, complementa a outra, digamos assim, né? O niilismo e o ateísmo se complementam. Porque nem todo ateu é niilista, né? Claro, né? Nem todo ateu ele simplesmente rompe com o sentido da existência. Né? O ateu simplesmente ele não acredita mais em divindades e tal, mas muitas das vezes continua com a mesma visão de mundo dele. Né? Muitas das vezes tem muitos ateus até que acreditam em espiritualidade. Muitos ateus não acreditam mais em Deus ou no Deus da Bíblia, mas continuam tendo sua espiritualidade. Então isso não é ateu coisa nenhuma, né? Isso é conversa fiada. Isso está mais para agnóstico. Que mesmo porque se as nuvens se abrirem e algum tipo de Deus aparecer, muitos ateus vão virar ex-ateus, né? Como a gente vê por aí, né? O cara cagão, né? Que no fundo é crente, ele não acredita mais na divindade da Bíblia, ele não acredita mais em algumas divindades antropomórficas, mas ele ainda mantém um medo, né? Sobre uma divindade qualquer aí, sem forma, não sei, né? Então isso não é ateísmo. Isso é simplesmente agnosticismo, né? Que é uma pessoa que acha que não tem como comprovar que Deus não existe, que é um absurdo, né? Você não tem que comprovar coisas que não existem. Se não existem é porque não são evidenciadas. Em nenhuma parte, nem na ciência. E a ciência basicamente é a forma que a gente tem de evidenciar alguma coisa, né? Se não há evidências de algo, se esse algo é contraintuitivo, se esse algo não pertence aos mecanismos naturais, obviamente que esse algo não existe. Então você não precisa provar que gnomos e fadas não existem, porque isso não pertence, né, à estrutura da natureza, a forma como a natureza se manifesta, como as coisas se manifestam na natureza, né? Gnomos, fadas, seres que vivem dentro dos troncos da floresta, né? as fadinhas, os unicórnios, esses seres são mágicos, são seres abstratos, que o homem criou nos contos de fadas, assim como deuses. Né? Não tem diferença entre gnomos, fadas, unicórnios, monstros, cíclopes, criaturas, né, de várias formas, né, meio homem, meio bicho, lobisomem, vampiro. Tudo isso é do imaginário popular. Tudo isso pertence ao universo abstrato, assim como Deus. São figuras criadas na mente do homem para tentar expressar alguma coisa, né? Por exemplo, né, a organização que existe no meio natural. Quando você traz isso para o antropomorfismo, você cria fadas para cuidarem de alguns setores da natureza, gnomos para cuidarem de outros, né? Tem os anões que vivem no interior da terra, que cuidam, né, dos minerais. Então,
tem os dragões, né, que habitam o imaginário popular na parte dos céus, né, os monstros milenares. Tudo isso é uma questão de trazer uma ideia para a realidade. Né? Uma coisa que não existe, você manifesta através da imaginação. Então, isso também são os deuses. Qualquer tipo de Deus que você conceber na sua mente é um ser imaginário que só existe na sua mente e que você não precisa comprovar que não existe, porque a própria prática da vida demonstra isso, né? A não existência de seres mágicos. Então, né, assim como o homem cria seres imaginários para supostamente seres que cuidam de certos setores da natureza, né, como eu falei, né, a fadinha ela vai lá cuidando das plantas, o gnomo cuida de outras coisas, né? Aí o que também pode cuidar dos minerais. Então, os dragões, entende? Aí existem vários seres mágicos, né, dentro da natureza para cuidar de certos setores da natureza, porque o homem não entende como isso funciona, né? Como a natureza ela é automática, né? Tem seus ciclos e tal. E obviamente que o homem vai criar um ser superior que gerencia tudo isso, que seria Deus, né? Uma maior explicação, né, para a questão da existência de Deus é essa, né? Deus existe sim aqui, né? Fadas existem sim, gnomos existem sim, unicórnios, dragões, bruxos, né? Bruxas da floresta, tudo aqui na cabecinha do homem, né? E Deus também existe, única e exclusivamente aqui. E tudo que existe única e exclusivamente aqui é abstrato. Não tem realidade objetiva no mundo, né? Deus faz parte disso. Então, todas as filosofias são construídas em cima de imaginação. Como eu falei inicialmente, me perguntaram se eu conheço o Xing. Conheço todas essas filosofias aí, superficialmente, porque para mim não são importantes. No sentido de que vão sempre tentar justificar a vida, o sofrimento da vida, colocando essa justificativa no outro mundo, em mundos paralelos, em mundos metafísicos, que de fato não existem. Só existe aqui na imaginação do homem, né? Quando você olha o mundo natural, não tem nada sobrenatural. O raio é explicado, o nascimento de uma criatura, de uma nova criatura, é explicado, né? A concepção é explicada, os ciclos naturais são explicados, tanto é que são estudados cientificamente. Hoje nós temos as previsões do tempo, que são muito precisas. Por quê? Porque o tempo, né, ele tem um processo natural. O clima tem um processo natural. Hoje nós colocamos, né, nossos satélites artificiais em órbita, conseguimos monitorar o movimento, né, das nuvens, o movimento dos ventos, dos mares, conseguimos prever muita coisa. Então, né, é científico o que acontece na natureza, né? Não é mágico, não é sobrenatural. Como eu costumo dizer, o sobrenatural é apenas um natural cujas causas não se conhecem. E aí, de que presta Xing? E aí, de que presta Yin Yang? São simplesmente formas místicas, esotéricas, né, de contemplar uma realidade, que é ação e reação. Né? O mundo é feito de ação e reação. O mundo é feito de positivo e negativo. O mundo é feito de esquerda e direita, de claro e escuro, de bem e mal, né? De forte e fraco, de bonito e feio. É um mundo polarizado, né? De uns e zeros. Estamos na Matrix. O sistema binário constrói o universo. Né? A própria Matrix, o próprio sistema computacional é construído em cima de uns e zeros. E é muito parecido com a nossa estrutura do mundo aqui. Também sistema binário, um sistema muito parecido com o sistema computacional. É por isso que muitos cientistas entendem que nós podemos estar existindo uma realidade simulada. E se isso aqui for um mundo construído, realmente for um mundo construído matematicamente, conscientemente por outros seres, esses outros seres vão estar em outro mundo muito parecido com esse aqui. Então uma Matrix dentro da outra. Né? Essa história de Deus é absurda. Se existe algum ser que emulou esse mundo, ou seres que emularam esse mundo, eles vão ser cientificamente passíveis de serem conhecidos, né? Cientificamente. Enquanto isso um dia não chega, né, nós simplesmente vivemos num universo cujas causas nós não conhecemos. Simples assim. Mas se existir alguma causa inteligente, né, porque
Efeitos inteligentes exigem causas inteligentes. Essas causas, por serem inteligentes, vão fazer parte de um processo, portanto não vão ser Deus coisa nenhuma. Vão ser alguma forma mais inteligente do que nós somos, muito parecido conosco, né? Na estrutura, no processo, né? De inteligência, de construção de inteligência e de construção de realidade. Então hoje eu queria falar sobre isso, né? Todas essas filosofias antigas, todos esses filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, filósofos antigos, né? Os filósofos mais modernos, como Nietzsche, como Schopenhauer, né? Como Baruch de Spinoza, cientistas matemáticos, né? Como Einstein, como René Descartes, homens que descobriram muita coisa, né? Mas ajudaram a consolidar ainda mais esse mundo aqui, né? O sofrimento deste mundo aqui. Não explicaram outros mundos, não explicaram outras possibilidades, não demonstraram que esse mundo aqui se justifica. Simplesmente, né, acrescentaram algo mais nessa Matrix. Por quê? Né? Quando você justifica o sofrimento, porque você acha que existem outros mundos, claro que você prende ainda mais o indivíduo nessa realidade aqui. O indivíduo que só vive praticamente... Olha, eu vou resumir aqui toda a filosofia da vida, da existência humana, desde que as civilizações começaram a surgir. Sabe qual é? Vou resumir rapidamente, né? Nascer por nada e para nada, trabalhar para alimentar de alguma forma esta Matrix e morrer para nada e para nada. Acabou! Não existe filosofia superior a essa. Você é um animal, um escravo, que nasceu nesta Matrix para trabalhar, de alguma forma servir ou usufruir por nada e para nada. Né? A Matrix só está crescendo, com prédios, com tecnologia, com transportes, com automatização, com guerras, com tudo isso, né? A Matrix está em constante dinâmica. E as pessoas mesmo, que são a coisa mais importante, só nascem, colaboram, trabalham e morrem por nada e para nada. No final, a sua vida é servir. No final, a sua vida é gastar energia com os outros, com a Matrix, é sacrifício. Resumo de todas as filosofias, de todos os filósofos, desde o princípio dos tempos. Escravidão e sofrimento, você nasceu para isso. Tá querendo ler tanto para quê? Tá querendo se instruir tanto com filosofias antigas para quê? I Ching, o livro das mutações, o tal é o caminho, ao cristianismo, ele é essencial que você aprenda a moral cristã. Ai, a matemática de Einstein mudou nossas vidas, a física quântica, ai, a lei da atração, ai, pensamento positivo, ai, metafísica, ai, existe o mundo astral, as experiências de quase morte comprovam a espiritualidade, os médiuns. Tudo é maravilhoso nesse mundo, todos somos um, todos precisamos nos unir. Namastê, o Deus que vive em mim também vive em você e te cumprimenta. Ai, caralho, que mundo de idiotas, né? Nós vivemos no mundo dos imbecis. Esse planeta aqui deveria se chamar, não planeta Terra, né? Deveria se chamar planeta dos macacos. Essa que é a realidade, né? Planet of the Apes. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo os novos vídeos aí, as notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!